Capítulo 3. Onde você está agora? Perguntou Léo. Eu respirei fundo, pensando no que responder. Por um lado, achei que ele perguntou no sentido mais amplo, filosófico, tipo, em que estágio da vida você está? E quase contei sobre o Andy. E dos meus novos amigos, família e minha carreira de fotógrafa. Que momento feliz eu estava vivendo. E antes de responder, ainda pensei que até recentemente eu esperava por esse momento ensaiando no chuveiro e no metrô, ansiosa por uma oportunidade como aquela, uma chance para dizer a ele que eu tinha sobrevivido e encontrado uma felicidade muito maior. Mas antes de dizer tudo isso, eu entendi o que ele havia de fato me perguntado. Ele perguntou onde eu estava literalmente, se estaria sentada, em pé ou andando, em que cantinho de Nova York eu estava digerindo e contemplando o que acabara de acontecer. A pergunta me perturbou da mesma forma quando alguém pergunta qual o nosso peso ou salário, ou alguma outra pergunta indiscreta, daquelas que a gente prefere não responder, mas que nossa recusa corre o risco de parecer defensiva ou rude. E é claro, só mais tarde, ao repensar o diálogo, a gente bola uma resposta perfeita, evasiva e educada. Mas, na hora exata, eu normalmente meto os pés pelas mãos e digo a verdade. Meu peso real, meu salário líquido e bruto, ou naquele caso o nome da lanchonete em que eu estava tomando café naquele dia frio e chuvoso. Fazer o quê, pensei, quando não consegui segurar a língua. No final, é melhor ser direta de uma vez. Sendo evasiva, eu poderia dar a impressão de estar bancando a tímida ou fazendo charme. Adivinha, por que não vem me encontrar? Venha. Mesmo assim, Léo respondeu sem hesitar, confiante. Certo, ele disse, como se aquele fosse um lugar que costumávamos frequentar. Ou pior ainda, como se eu fosse totalmente previsível daquele jeito e então ele me perguntou se eu estava sozinha. Não é da sua conta, deu vontade de falar, mas em vez disso minha boca se abriu e soltou um simples, sonoro e convidativo sim, como uma peça de dama branca no caminho de uma pedra dupla preta, esperando apenas para ser engolida. Obviamente a resposta dele não poderia ser outra. Beleza, eu chego em um instante, não saia daí. E desligou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Desliguei o telefone em pânico. Meu primeiro instinto foi simplesmente me levantar e ir embora, mas me forcei a não me acovardar. Eu poderia perfeitamente voltar a vê-lo. Era uma mulher casada e feliz, madura e estável. Então, quando o problema em rever um ex-namorado e bater um papo com ele. Além do mais, se eu fugisse, eu estaria entrando em um jogo que não era meu, não é mesmo? Um jogo que estaria perdido há muito tempo. Por isso, eu fiquei paradinha e comi o meu baguel. Não tinha gosto de nada, parecia esponja, mas continuei mastigando e engolindo, procurando tomar um golinho de café entre uma mordida e outra. Não me permiti uma só olhadinha no espelho. Eu não iria renovar o gloss dos lábios, nem verificar se havia comida entre os dentes. E não tinha nada a provar a ele, e mais importante ainda, não tinha nada para provar a mim mesma. Essa foi a última coisa que pensei antes de ver o rosto dele através do vidro molhado de chuva da porta da entrada do restaurante. Meu coração disparou. Disparou novamente e minhas pernas fraquejaram. E eu lamentei não ter ali um dos calmantes do Andy. Uns comprimidinhos inofensivos que ele toma antes das sessões do fórum, para prevenir a secura da boca e o tremor na voz. Ele insiste que não é uma pessoa nervosa, mas de alguma forma seus sinais físicos indicam o contrário. Tentei me convencer de que também não estava nervosa, era apenas o meu corpo pregando uma peça no meu coração e na minha mente, coisa que raramente acontecia. Observei o Léo dar uma sacudidela no guarda-chuva e percorrer os olhos pela lanchonete. Desviar da Anne, que estava passando pano no chão sob uma mesa. Ele não me enxergou logo de cara, o que, por algum motivo, me deu uma ligeira sensação de poder. Mas essa sensação passou no instante em que ele me olhou nos olhos.
Ele deu um sorrisinho e então abaixou a cabeça, vindo em minha direção. Em questão de segundos, ele estava ao lado da minha mesa, vestindo o casaco preto de couro que eu conhecia tão bem. Meu estômago subia e descia, subia e descia. Eu temia que ele se inclinasse e me beijasse no rosto, mas não era o estilo dele. Andy me beijava no rosto, Léo nunca me beijou assim. Fiel ao que sempre foi, ele deixou de lado a cortesia e sentou no banco à minha frente, chacoalhando tudo ao nosso redor. Ele estava exatamente como eu imaginava, só um pouco mais velho e um pouco mais confiante e vívido. O cabelo mais escuro, o corpo mais sarado, o queixo mais largo. Um contraste e tanto com os traços finos, braços e pernas compridas e a pele clara de Andy. Andy é mais agradável aos olhos, concluí. Andy é mais agradável e ponto. Da mesma forma como um passeio na praia é agradável, um cochilo em um domingo, como o encaixe de um pino quadrado em um buraco quadrado. Ellen Dempsey, disse ele finalmente, olhando nos meus olhos. Eu não poderia ter pensado em uma primeira frase melhor, e aproveitei a deixa, olhando fixo em seus olhos, castanhos com contorno preto. Ellen Graham, anunciei orgulhosa. Léo levantou a sobrancelha, como se tentasse assimilar o meu novo sobrenome, que ele deveria de cara ter associado a Margot, minha colega de quarto dos tempos em que namorávamos. Contudo, ele não associou as coisas, o que não me surpreendia, pois Léo nunca se importou em saber dos meus amigos e nunca deu a menor bola para Margot. Aliás, o descaso era mútuo. Depois da minha primeira briga séria com ele, que me deixou em um estado de desilusão total, tipo o filme Garota Interrompida, Margot pegou as únicas fotografias que eu tinha dele na época, uma tirada de fotos 3x4, preta e branca, tiradas em uma cabine, e rasgou bem no meio da cara dele, cortando testas, narizes e boca, deixando apenas as minhas imagens, com um sorrisinho, intactas. Viu o quanto você ficou mais bonita sem aquele babaca? Disse Margot. Isso é que é amiga, lembro-me de ter pensado ao procurar uma fita adesiva para reunir com todo capricho a mim e ao Léo. Voltei a pensar a mesma coisa sobre a Margot quando o Léo e eu rompemos em definitivo. E ela me trouxe um cartão de parabéns e uma garrafa de Dom Pérignon. Eu guardei na minha caixinha de joias a rolha com a tira de fotos enrolada e presa em um elástico, até Margot descobrir, anos mais tarde, quando foi me devolver o par de brincos de argola de ouro que eu lhe emprestara. O que significa isso? Perguntou ela, segurando a rolha entre os dedos. Você me comprou aquele champanhe, expliquei sem graça, quando terminei com o Léo, lembra? E você guardou a rolha e as fotografias? Eu aleguei que aquela rolha para mim era um símbolo de nossa amizade, nada mais, embora a verdade fosse que eu não conseguia me desfazer de nada relacionado ao Léo. Margot franziu as sobrancelhas, mas deixou o assunto de lado como fazia com tudo que era polêmico. Esse parecia ser o jeito sulino de agir, ou ao menos o jeito de Margot. Em todo caso, eu tinha acabado de comunicar o meu nome de casada ao Léo, o que para mim foi uma prova de lealdade ao Andy. Um triunfo não tão modesto assim. Léo levantou o queixo, botou o lábio inferior para fora e disse: Ah, parabéns. Obrigada. Eu fiquei tinindo de alegria e satisfação. E até fiquei um pouco envergonhada por me sentir tão vitoriosa. O contrário de amor é indiferença, pensei em silêncio. Então, quem é o cara de sorte? Ele indagou. Você se lembra da Margot? Claro que lembro. Eu me casei com o irmão dela. Acho que você o viu em uma ocasião. Eu pareci vaga, mas tinha certeza absoluta de que Léo e Andy tinham se conhecido em um bar no East Village. Na época, tinha sido um encontro casual entre o meu namorado e o irmão da minha melhor amiga. Uma troca de como vai, prazer, cara, quem sabe um aperto de mão. Comportamento padrão de macho. Anos mais tarde, bem depois de Léo e eu termos rompido e Andy e eu começarmos a namorar, eu analisei aquele momento, detalhe por detalhe, como qualquer outra também faria.
O rosto de Léo foi tomado por um ar de lembrança. Aquele cara? Jura? O que estudava direito? Eu torci o nariz quando ele falou aquele cara, com um tom de deboche, intrigada com o que ele estaria pensando naquela hora. Ele tinha antecipado que rolaria alguma coisa entre mim e Andy no breve encontro dos dois? Estaria simplesmente expressando todo o seu desdém por advogados? Será que naquela época eu tinha feito algum comentário sobre Andy que serviria de munição para ele naquele momento? Não havia e não há nada de negativo nem controverso sobre Andy. Ele não tem inimigos, todo mundo o adora. Eu enfrentei o olhar de Léo, em um esforço para não parecer defensivo e não esboçar qualquer reação. A opinião de Léo não importava mais, assim limitei-me a assentir com a cabeça, confiante. Sim, irmão de Margot. Ora, caiu uma luva, então, comentou ele. Caiu como uma luva, então, comentou ele, o que me pareceu mais puro sarcasmo. Sim, devolvi, com um sorriso largo, sem dúvida que sim, uma grande família feliz. A partir daquela hora não duvidei mais do seu tom e notei que estava tensa, com uma conhecida raiva crescente, um tipo de raiva que ninguém além de Léo me inspirava. Olhei para a minha carteira com a intenção de deixar o dinheiro sobre a mesa, levantar-me e sair. Mas então ele chamou suavemente o meu nome e colocou a mão dele sobre a minha, encobrindo-a por inteiro. Eu tinha me esquecido de como as mãos dele eram grandes, o quanto elas eram quentes mesmo no inverno. Eu tentei recolher a minha mão, mas não pude. Pelo menos ele estava segurando minha mão direita, pensei. Minha esquerda estava bem fechada, sob a mesa, ainda em segurança. Eu esfreguei minha aliança de casamento com o polegar e recuperei o fôlego. Senti a sua falta, ele disse. Eu olhei para ele chocada, sem palavras. Sentiu a minha falta? Só podia ser brincadeira. Mas daí lembrei novamente de que o Léo não blefava. Ele falava a verdade nua e crua. É pegar ou largar e completou. Sinto muito, Ellen. Sente pelo quê? Retruquei, pensando que havia dois tipos de arrependimento. Há o arrependimento imbuído de remorso e o arrependimento puro, o tipo que simplesmente pede perdão, nada mais. Por tudo, disse ele, por tudo. Isso engloba tudo, pensei. Estiquei os dedos da mão esquerda e admirei minha aliança. Fiquei com um nó enorme na garganta e minha voz soou como um sussurro. São águas passadas. E eu estava dizendo a verdade. Eram, de fato, águas passadas. Eu sei. Ainda assim, eu lamento, confessou ele. Pisquei e desviei o olhar, ainda sem conseguir livrar minha mão. Não lamente, rebati. Tudo acabou bem. As espessas sobrancelhas de Léo, com um formato tão impecável que certa vez acusei-o de tirá-las à pinça, se levantaram de repente. Bem? Eu sabia o que estava implícito naquele comentário. Não rebati nem hesitei. Mas que bem, está tudo ótimo. Exatamente como deveria ser. A expressão dele mudou para brincalhona, do jeito que era no auge da minha paixão por ele, quando eu ainda acreditava que as coisas dariam certo entre nós. Meu coração ficou apertado. Então, Ellen Graham, em nome da maneira positiva como tudo acabou, o que você me diz de darmos uma chance à amizade? Será que conseguiríamos? Eu contabilizo todas as razões contrárias, todos os motivos que me trariam mágoa. Mas quando percebi, já tinha dado de ombros com cara de paisagem murmurado. Como não? Só então soltei minha mão da dele, um pouco tarde demais.